sou da torcida tricolor. São Paulo foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo. Era pela Copa do Brasil. São Paulo acabou se despedindo. Um jogo que precisava ganhar por 2 gols de diferença. A gente chamava, se acontecesse, né, de milagre do Maracanã, quando a gente tinha alguma expectativa. E a única expectativa que a gente poderia ter era embasada no que o São Paulo jogou na primeira partida, que seria muito difícil replicar numa segunda. Este é o vídeo de jogo. São Paulo acabou perdendo pelo resultado de 1-0 para o Flamengo. Um jogo que São Paulo jogou bem, pelo menos no primeiro tempo ali, conseguiu pressionar, teve oportunidades no plural de fazer gol. O Flamengo também, é verdade, teve oportunidades. O Jandrei fez uma boa partida, então talvez não seja um goleiro a ser descartado, como vinha acontecendo. Mas acho que o ponto principal, para começar o vídeo, para startar, o Gabriel vai explicar quais foram as ideias do Rogério, o que funcionou, o que não funcionou, o que está acontecendo, se o Caleri é desgaste, ou quais são os jogadores que estão desgastados, quais que não estão. Mas hoje é uma coisa que eu falei até no Jogo Rápido, foi uma impressão que eu tive, Gabriel estava lá, o comportamento da torcida. Tá? Porque a gente sempre aqui é acusado de, sempre tem a crítica da torcida, não se trata de uma crítica. A gente tem um desejo de ter uma torcida que apoia, que grita, que faz diferença, que aparece e que empurra o time. Esse é um desejo. Um desejo é uma coisa que a gente admira em algumas torcidas que acontece na Alemanha, que acontece na Argentina, que acontece na América do Sul de um modo geral, e que no Brasil já teve torcidas mais aguerridas de outras agremiações. O São Paulo já é uma torcida das que mais comparece, isso é elogiável, e a gente tinha essa coisa. Ontem foi aparentemente um desses dias, nas palavras do Gabriel, quando ele estava confidenciando aí para a galera, assim, uma experiência muito diferente, uma experiência quase única. Então, antes de fazer a análise, Gabriel, eu queria realmente que você começasse por isso, porque assistindo aqui ao jogo, a gente já tinha elogiado na partida de ida os torcedores que se levantaram e aplaudiram o time, mesmo o time que perdeu de 3-1, porque entenderam o esforço que aquele time tinha feito em campo e o que tinha jogado de futebol. E esse reconhecimento é importante para que a gente não fique descartando trabalhos bons e começando tudo do zero todo ano. Então eu queria só que você começasse daí pode ir para análise direto. Então vamos lá. Primeiro que eu evito, mas aí sou eu, né? Eu evito usar o termo experiência, que caiu num desuso ali num contexto, enfim, está sendo usado para esse negócio de experiência do torcedor, mas assim, a gente estava discutindo até recentemente, acho que antes do jogo contra o Flamengo, com alguns amigos, em relação a jogos marcantes que você lembra, que a torcida, foi muito bacana, fez uma baita atuação, aquela história que você lembra do jogo, além da partida em si, mas que você lembra pela arquibancada mesmo, né? E eu falei que a gente lembrou algumas partidas, comparou outras, aí vai da memória também de cada um, vai da relação de cada um, mas eu comentei que ontem foi um dia que vai ficar marcado para mim como o dia que durante 15 minutos praticamente só a torcida do São Paulo cantou no Maracanã e cantou em altíssimo bom som. Aqueles que estavam, aqueles que foram, o setor visitante não estava 100% lotado, mas estava relativamente bem preenchido para o que o cenário do jogo apresentava. Os São Paulinos se fizeram ouvir no Maracanã, e só os São Paulinos se fizeram ouvir no Maracanã a partir dos 30 do segundo tempo, o que é ainda mais talvez emblemático, porque já era o momento do jogo em que o Flamengo estava classificado praticamente, o São Paulo estava praticamente eliminado, e deveria, uma semifinal, o time mandante, que colocou lá de flamenguista, devia ter 58, 59 mil pessoas, do público total, né, de quase 63 mil, deveria estar lá em festa, em final, então em final de Libertadores, aquela lua de mel com o time, aquele negócio, nos últimos anos vem dominando o futebol brasileiro, mas não, foi a torcida do São Paulo quem marcou presença, passando por absolutamente todas as músicas, hino, música pro clube, recente, antiga, música da própria torcida, e o máximo que o Maracanã fez foi vaiar. E quando você é vaiado, você geralmente é bastante escutado, né? Então, eu acho que mais do que a sensação que eu tive e poder presenciar isso e participar e a história toda, e mais do que ficar gravado na minha cabeça, pensando na parte prática, daqui 15 dias a gente tem uma decisão importante, e a gente vem de um campeonato brasileiro que
por todo o contexto que a gente já falou e não precisa se estender aqui, está bem abaixo da expectativa, por uma Copa do Brasil que foi acima da expectativa e por uma final que talvez seja um dos jogos mais importantes do São Paulo, ou o jogo mais importante em muito tempo do São Paulo. É um jogo que pode, de repente, mudar uma chave, de repente trazer uma confiança, ou chamar uma atenção, ou dar uma premiação que mude o patamar do clube ali, que hoje é muito longe da primeira prateleira do futebol brasileiro. Então o recado foi: reconhecemos esse esforço, o jogo de ida, o São Paulo teve um resultado muito aquém do que jogou, jogou para ganhar o jogo e perde por 2 gols de diferença. Tinha que virar a partir daqui, lá no Maracanã, sabia que dificilmente conseguiria, mas durante 25, 30 minutos jogou bem, buscou o resultado, foi com o time completo, fez a sua parte ou competiu da melhor maneira possível, não tomou nenhuma sacolada, jogo 1-0, ok, estamos com vocês, reconhecemos isso. O Rogério fala de parte mental no jogo contra o Corinthians, na coletiva, na ótima coletiva do jogo contra o Corinthians. Parte mental é importante. Não vai ter crise por uma eliminação. É difícil o São Paulo não viver uma crise por uma eliminação. Nos últimos anos, as crises eram sempre marcadas por uma explosão de alguma coisa, e aí já vira uma avalanche, e tem que se recuperar nos jogos seguintes, aquela história toda. O São Paulo aparenta viver não uma paz, mas pelo menos não o caos, para poder se recuperar no Campeonato Brasileiro, com mais 1 ou 2 jogos até o jogo contra o Independiente Del Valle, e principalmente para essa final. A torcida mostrou que está com o clube, eu tenho certeza, de novo falando de parte mental, que os jogadores receberam isso, perceberam isso no Maracanã, terminou o jogo, todos foram lá aplaudir a torcida, sim, e o recado pelo menos foi dado. Isso também, como a gente já falou, isso influencia tudo. Se terminasse o jogo com cobrança, todo mundo xingando, aí já vira pergunta pro técnico, que já vira pro elenco, que já aumenta uma pressão. Então eu acho que... já vira matéria também nos principais. E um comentário em cima disso que você falou, Gabriel, não é só uma eliminação que não parece afetar um grupo que é bastante resiliente. Tomar um gol no jogo, tomar 2 gols no jogo, e você vê a postura do São Paulo, é muito aguerrida. No caso do Flamengo, o São Paulo tinha tomado 2 gols, é bom lembrar, no jogo de ida, diminuiu e tomou o terceiro no apagar das luzes. O que eu estou dizendo é assim, o São Paulo toma 2 gols, um time está ali entregando, não se abala com os 2 gols e ainda vai atrás do resultado. Isso parece ser um padrão do trabalho do Rogério Ceni e desse grupo também. Estou falando assim, dentro de campo, né? E a gente fala a gestão de elenco do São Paulo e a blindagem que o próprio Rogério consegue dar para esse elenco, inclusive conseguindo fazer com que esse elenco seja competitivo sem estar com salários em dia, direito de imagem, sem estar recebendo aquela história toda, com diretoria mais preocupada com assuntos de dar golpe em estatuto, essa questão toda do que de fato com dentro de campo, com elenco desequilibrado, aquela história toda que a gente fala ao longo da temporada, mérito também do treinador. Então assim, eu acho que essa atuação da torcida aqui, do que teve presente no Maracanã, pode ter... não é isso que vai definir se vai ganhar, se vai perder, mas eu acho que é isso que ajuda ou atrapalha nesse processo, e ontem foi um jogo de muita ajuda. Que diga que isso não aconteceu só nos 30 do segundo tempo. Aqui nos 30 do segundo tempo fica muito marcado, porque foi só a torcida do São Paulo. Inclusive foi a primeira vez na minha vida, eu nem gostei tanto dessa parte, tá? Mas eu entendo por que ela aconteceu. E tá tudo bem. Que foi a primeira vez na vida que eu vi o tradicional, entre aspas, grito de ahá, o Maraca é nosso, com o time perdendo. Porque foi tamanha surra, digamos assim, de arquibancada, que parecia que o São Paulo estava indo para a final da Copa do Brasil, parecia que o Flamengo estava eliminado e que o jogo era meramente protocolar no cenário inverso. Então assim, eu nunca tinha visto isso, não gosto, acho que perde um pouco ali o sentido, mas entendi o sentido, entendi totalmente o contexto. Então assim, esse foi o tamanho. E durante o jogo, o apoio existiu também, e aí dividia a alternância com gente que tinha, sei lá, 40 vezes mais, 30 vezes mais torcida no estádio.
Dito isso, o jogo. Quanto à escalação, eu vi muita gente preocupada, falando, mas vai pra cima do Flamengo, mas meu Deus, assim. Não me parece que esse time seja um time de ir pra cima, um time desequilibrado, um time de, nossa, agora o Rogério. Não me parece. Inclusive, eu não me surpreenderia se no dia 1º de outubro a gente visse exatamente esses 11 titulares começando a partida contra o Independiente Del Valle, São Paulo tendo esse elenco aí à disposição, né? Gabriel Neves não volta, Nicão não volta, então assim, com esses nomes. Porque você tem o Alisson fazendo, entre aspas, o que seria a função do Igor Gomes, que você vai precisar desse jogador que ajude na marcação, não gosto do Alisson, isso é ruim. Você vai precisar desse cara que ajuda na marcação se você quiser jogar só com o Pablo Maia, ou se você quiser jogar ali por dentro com o Pablo Maia e Nestor, pensando num time que vai jogar com uma linha de 4 jogadores atrás, pensando em laterais que apoiam muito e que fazem parte da construção de jogo do time. O Reinaldo tem chegado menos à linha de fundo porque precisa recompor. Ele naturalmente vai ajudar o time no apoio, ele já não é um lateral de profundidade. Ele é importante jogando ali na intermediária porque ele dá essa opção de um cruzamento ali na intermediária, porque ele tem uma boa batida de bola para o jogador chegar de frente, parecido com a assistência que o Alisson deu para o Patrick no jogo contra o Atlético Goianiense. Ele tem a opção de fazer o passe no fundo para a movimentação de Patrick, para a movimentação de Nestor, de algum jogador passando ali nas costas do lateral adversário, ou ele tem facilidade e capacidade para dar esse passe por dentro, ali da intermediária para dentro. Aí você tem a movimentação do Luciano, do Nestor também, quando o Nestor não faz essa ultrapassagem ao Patrick, e você consegue também gerar jogo por dentro. Então é difícil, ou um pouco mais raro, a gente ver o Reinaldo dando essa profundidade, indo até a linha de fundo. Acontece, mas é mais raro. E o Igor Vinícius, pelo outro lado, é o oposto. Ele é um jogador um pouco mais de profundidade, mas que também tem conseguido pegar a bola, ameaça o cruzamento, traz por dentro. O São Paulo tenta fazer uma tabela ali com jogadores que chegam por ali e aí dá um pouco mais de liberdade para o Nestor. Então você precisa, para jogar dessa maneira, com esses laterais, com o Nestor, que é muitas vezes um armador, e você acaba ficando só com um volante, você vai precisar de jogadores que te ajudem na marcação sem a bola. O Patrick consegue fazer isso pela esquerda, o Alisson consegue fazer isso pela direita, sem perder tanto as características ofensivas. E aí você tenta trazer um pouquinho de equilíbrio para o time. O problema principal do São Paulo, mais do que ter um volante 2, 3, 5, me parece físico. O São Paulo às vezes tenta fazer uma pressão, não sei o que, contra o Atlético Goianiense isso durou um pouquinho menos do primeiro tempo, praticamente o primeiro tempo, contra o Flamengo durou 25 minutos. O time está desgastado. O Rogério já tinha falado isso na coletiva do jogo passado. Então não me surpreenderia. Com o Pablo Maia fica ali na frente da zaga para fazer essa construção, às vezes ele recua para que o Diego e Léo façam essa saída, você também libera o Nestor. E aí por dentro, já tinha ficado claro isso contra o Atlético Goianiense, contra o Flamengo de novo. Nestor e Luciano muitas vezes ficam alinhados. E aí a bola chega no Reinaldo, a bola chega no Léo, ou tá com o Pablo Maia, você tem Nestor um pouquinho mais para a esquerda, Luciano vindo buscar o jogo um pouquinho mais para a direita, buscando as costas ali da linha de marcação do adversário, as costas daquela parede que fica à frente do jogador que tem a bola, quando essa bola tá com Pablo, Diego, Léo, e você tem Diego, Nestor e Luciano confundindo o volante. Você tem 2 jogadores ali por dentro para dar essa opção de passe. Isso me parece algo que o Rogério tem tentado, ou que o São Paulo tem tentado fazer para também ter um pouquinho mais de jogo por dentro. Aconteceu com o Atlético Goianiense, o São Paulo criou espaço dessa maneira e tentou novamente contra o Flamengo. O São Paulo teve tecnicamente mal contra o Flamengo. O gol que o Caleri perde, o gol que o Luciano perde, ainda que os dois pudessem ter impedimento, o Luciano até estava. Você falou o Luciano quando chuta na trave, estava? Não. O Luciano quando perde o gol. Pega o rebote. Sim. O Caleri e o Luciano no primeiro tempo, que para no chuta em cima do Santos. Sim, tava bem impedido. Muito. O Igor Vinícius também perdeu um gol. O Igor Vinícius perde um gol. O Luciano teve dificuldade. Fazer, né? Sim, então o jogo estava 0x0. Tava nesses 25 minutos que o São Paulo pressionou. O São Paulo teve ali 3 boas chegadas, tirando esse lance do Luciano que estava completamente impedido, mas definindo mal a jogada, o Luciano demorando para soltar a bola, o Patrick demorando para soltar a bola, e quando soltava, definia mal as jogadas, o Wellington também não entrou muito bem, então o São Paulo teve esses errinhos, principalmente em contra-ataque, mas em termos de movimentação, você via que existia uma ideia ali. Essa parceria, entre aspas, Nestor-Luciano, parece tá funcionando um pouquinho melhor, ou parece que está começando a querer gerar
um jogo melhor para o São Paulo, que nem sempre joga por dentro. O São Paulo tem jogado menos por dentro do que joga pelos lados. Com essas opções, você ganha a possibilidade de receber uma bola por dentro, ter uma movimentação, o Luciano pode se infiltrar, o Calleri se movimenta muito bem, muitas vezes o Alisson tem muita facilidade de sair da ponta direita para vir jogar por dentro, abre o corredor para o Igor Vinícius, ganha um jogador a mais por dentro, não por dentro ali na marca do pênalti, mas para às vezes atacar o espaço ali entre um lateral e um zagueiro. O Alisson pode entrar por ali, receber essa bola do Nestor por dentro, ele receber a bola e soltar para o Nestor ou para o Luciano, enfim, São Paulo ganha opções com a bola. Fica desequilibrado sempre, porque eu acho que é uma questão de ajuste, é uma questão física. O time precisa entender quando pressiona, quando consegue sufocar, quando tem fôlego para isso, e quando é hora de fazer uma transição defensiva, que aí sim também precisa de alguns ajustes. O Nestor me parece estar em um processo de evolução. Você pega o Nestor do começo do ano, você pega o Nestor do Crespo, é um jogador que consegue marcar melhor. E olha que o Crespo utilizava a marcação individual, muitas vezes colocava o Nestor pelo lado do campo, o Nestor tinha até bons desempenhos nesses duelos individuais, mas você pega o Nestor esse ano, que já teve boas partidas sem a bola contra o Palmeiras, que é muito difícil, e você pega alguns jogos maiores dele, você vê que ele está evoluindo, está pronto, não está. E aí por isso que o São Paulo às vezes vai deixar uma lacuna, por isso que o São Paulo às vezes não vai estar 100% pronto como estão algumas outras equipes. Ontem eu tive impressão boa do Nestor e vi muitas tive uma ótima críticas. Impressão do Nestor. Tive uma ótima impressão do Nestor. Então, para mim, um jogo que ele estava muito seguro, em determinados momentos jogava como se fosse um veterano, cara. Assim, eu entendi que não está pronto, mas assim, pensava rápido, ia para cima, tinha um entendimento do que fazer. E eu vi muita gente criticando exatamente o Alisson, falando exatamente essas palavras. Como o Alisson é grosso, minha nossa, sabe? Porque você vai acompanhando ali, vendo. E eu nem tive uma impressão tão ruim do Alisson, só acho que a função ali de desempenhar talvez seja uma função muito complicada, ainda mais contra o Flamengo, né? De novo, tem um time do outro lado que é um time que dá muito trabalho, você não pode errar. Você erra, você acaba pagando o preço de tomar o gol ou ser obrigado a ver teu goleiro fazer ali. O Jandrei fez 2 defesas difíceis em função disso, né? Mas o Alisson te causou essa impressão de... O Alisson não, ele me causa... A impressão que eu tenho do Alisson é que ele ainda está se readaptando depois que voltou de contusão. Não que ele tenha voltado recentemente de contusão, mas que ele tenha voltado recentemente ao time titular. Um time com mudanças, um time que estava com 3 zagueiros, agora ele voltou a jogar com 2. Vai gerar essa dúvida até a final, como que o São Paulo vai. Eu torço para a partida contra o Avaí ser adiada, porque aí o São Paulo joga agora hoje é quinta, daqui 4 dias em frente ao Ceará e vai pensar na final. Vai preparar o time fisicamente. O Rogério vai analisar exclusivamente o Del Valle e o São Paulo vai poder fazer os treinos necessários durante 12 dias, 10 dias, aí vai ter viagem, vai ter um monte de coisa, ver que vai ter folga, enfim. O tempo que conseguir para focar exclusivamente no Del Valle e você conseguir descobrir ou imaginar a melhor escalação possível para enfrentar um time que é melhor que você fisicamente, um time que bate 35, 30 do segundo tempo e está correndo, e está inteiro, e o São Paulo vai precisar dessa recuperação. Se aconteceu o que aconteceu contra o Flamengo, ali depois dos primeiros 30 minutos, se aconteceu o que aconteceu contra o Atlético Goianiense no segundo tempo, o São Paulo vai ter muita dificuldade na final. Muita dificuldade. E aí pro jogo de ontem, durante 25 minutos, o São Paulo foi bem. O São Paulo teve boas transições, o São Paulo pressionou o Flamengo, o São Paulo muito colado na marcação, os jogadores do Flamengo não tinham espaço para dominar, levantar a cabeça, escolher o passe. A partir dos 30 minutos isso foi acontecendo um pouquinho mais. Já tinha tido um lance anterior ao gol, que eu não lembro se era o Arrascaeta ou o João Gomes, não vou lembrar, domina uma bola. Pablo Maia até estava, se não me engano, mais próximo, tenta dar um combate, o São Paulo estava até atacando, esse combate ele já é distante, o jogador domina, gira, olha, aí que o Pablo Maia começa a encurtar o espaço, já está mais distante, me parece uma questão física. E aí, conforme o São Paulo foi caindo, não conseguiu aproveitar as 3 boas oportunidades que teve, um chute do Igor Vinícius que o Santos rebate ali, né, que quica
na frente dele, um chute do Igor Vinícius, que é essa bola sim é a chance mais clara, e um cruzamento do Patrick ali pela esquerda, que a bola passa no gol e o Luciano depois demora para ajeitar a bola para trás. Vinham 2 jogadores de frente para chegar batendo, e quando ele ajeita, já fecharam o espaço, já marcaram esses jogadores. E o São Paulo ainda teve alguns contra-ataques que eu acho que nem viraram finalização, mas que o São Paulo teve o campo aberto, e aí faltava uma calma na hora de definir, saber escolher o passe melhor, saber uma movimentação melhor, como a gente viu aquele contra-ataque contra o Cuiabá, não eram tão claros, mas pô, é difícil você pegar campo aberto contra o Flamengo no Maracanã, você precisa aproveitar isso. É difícil pro São Paulo, que não tem velocidade, que não tem drible, e o São Paulo conseguia fazer isso em transição. Um cruzamento que eu lembro se foi do Reinaldo ou do Patrick, é porque foi pela esquerda, né? Que não vai para, ela sai lá do outro lado pro Alisson, mas tinha os jogadores fechando ali na área, e ela vai. Sim. E eu falei, caraca, e mesmo o cabeceio do Caleri, que aí ele estava mal posicionado para fazer o cabeceio também, ali o jogo já estava mais decidido e tudo mais. Mas de novo, é um São Paulo que brigou com o Flamengo o tempo todo, sem perder a intensidade e a vontade. E o gol do Flamengo, o que aconteceu ali? Que foi... Aí de novo, né, a gente fala muito de Léo e Diego, eles também têm o Davi Luiz, que também sabe fazer um passe ali que é muito preciso. Vem o pivô do Pedro, que a gente já falou, é o melhor pivô ali do Brasil, para tocar de primeira, e aí é time muito entrosado contra um time que já estava dando um pouco de espaço na marcação, movimentação perfeita de sincronia, a quantidade de gols que o Flamengo faz com um jogador fazendo essa diagonal nas costas da defesa. O gol do Gabriel contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, por exemplo, para pegar o último São Paulo e Flamengo do Maracanã, é uma marca registrada desse time, é muito difícil de marcar, porque o Flamengo ele traz muitos jogadores por dentro, ele tem muita qualidade. Você tem um jogador se movimentando nas costas do zagueiro pela esquerda, o outro sai da esquerda e vai por trás da zaga. A gente fala do São Paulo, que gosta de fazer essa jogada por trás dos laterais. O Flamengo tem qualidade para fazer isso por dentro, tem entrosamento para fazer isso por dentro. A bola saindo, cai no pé da Arrascaeta. E cai no pé da Arrascaeta. Não, então, mas olha, o Diego ainda cai e ao cair ele dá condição pro jogador do Flamengo. Sim. Talvez se não tivesse caído não desse condição, não sei. Eu não sei se haveria. Poderia não acontecer, enfim, aconteceu. Enfim, né? E cai no pé da Arrascaeta. A gente teve uma bola que caiu no pé do Igor Vinícius, sem desmerecer. Não é tão semelhante assim, mas sem desmerecer o Igor Vinícius, mas assim. Cair no pé da Arrascaeta, cair no pé do Igor Vinícius, ou cair no pé do próprio Alisson. Cara, é diferente. Era melhor cair no pé da Arrascaeta. E a gente ainda tem bola caindo no pé do Caleri. O Caleri não está numa fase excepcional. Já falamos isso desde o jogo contra o Atlético Goianiense para trás, que ele parece desgastado, não é nem cansado, é desgastado. Ele não consegue muitas vezes competir ali com os zagueiros. Ele está perdendo duelos que ele costumava ganhar. E aí também passa muito tempo sem fazer gol, também já sem confiança, a bola chega menos macia, e quando chega macia ele também não consegue colocar para dentro. Enfim, por isso que eu torço para o jogo contra o Avaí ser adiado, para que o São Paulo possa focar 100% na final e na recuperação física dos jogadores. Nem sei se é caso de levar o Caleri para Fortaleza, porque para levar ele para jogar assim, cara, recupera o cara. Deixa o cara se recuperar. Daqui a pouco ele vai acabar, sei lá, ou estourando, ou chegando desgastado num jogo que importa mais, enfim. Depois do gol do Flamengo, o Flamengo passa a dominar bastante. São Paulo nem chega, acho que até o fim do primeiro tempo. Depois desse gol, o Flamengo teve chance de fazer 2. O Jantrey fez uma defesa muito boa. O Diego tem um desarme muito bom no lance anterior, uma ótima recuperação. E aí, do segundo tempo, o São Paulo volta com alguma pressão. Tem o lance da trave com o gol perdido do Caleri, que talvez desse alguma, vai lá pro jogo, né? Mas tinha que fazer 3 gols, é difícil. E depois foi o que eu falei, quando bateu 30, 25, os times aceitaram o que estava, o Flamengo entendeu que não precisava mais se desgastar, o São Paulo também entendeu que não ia fazer 3 gols, o Rogério troca a dupla de ataque para poupar Luciano e Caleri, que já não fazia mais sentido deixá-los em campo, troca o Reinaldo, acho que também para preservar um pouco, que já tinha cartão amarelo, e o Wellington entra e com 30 segundos toma o cartão amarelo, também é o fim do mundo também. Pô, tava mais inteiro, tinha acabado de entrar, você consegue tomar a frente do jogador, ainda que seja o Rodinei mais forte, você consegue tomar a frente do cara, incomodar o cara, não precisa puxar o cara ali no meio de campo. Mas enfim,
acabou ficando pendurado, tanto que no fim do jogo, eu acho que o exemplo disso é que ali nos últimos 10 minutos do jogo, o São Paulo até teve alguns contra-ataques de campo aberto ali, porque o Flamengo já também não estava se recompondo com aquela vontade toda, também já não estava atacando com aquela intensidade toda, o São Paulo também já trocando passes com um pouco mais de tranquilidade, aí eu acho que os times aceitaram, também não tinha muito como ser diferente, já que o São Paulo não conseguiu a virada, só tinha praticamente a perder quase naquele momento, porque aí de repente tomava mais gols, aí a impressão do jogo muda, porque aí você perder de 1-0 e perder de 3 é diferente, aquela história toda. Então infelizmente o São Paulo não conseguiu fazer o milagre, durante os 25 primeiros minutos jogou para fazer um gol, não conseguiu fazer um gol, é um problema de efetividade do time, não sei o quanto que a parte física de cansaço interfere nisso, na hora de concluir, tranquilidade do jogador, enfim, aí é uma outra discussão, mas o São Paulo foi por um milagre, era uma questão que assim, não diz respeito à grandeza do clube, diz respeito ao momento do clube e ao cenário vivido. Era uma equipe muito melhor, era uma equipe com muito mais banco, era uma equipe numa fase muito melhor, jogando em casa com 2 gols de vantagem. Esse era o cenário. E mesmo assim, o São Paulo não abriu mão. O São Paulo foi para jogar. Eu tinha até anotado aqui para não esquecer. De novo, eu prefiro repetir isso. O São Paulo foi um time que mereceu vencer o primeiro jogo. Deu muito azar de pegar o Flamengo numa semi e não numa final. Deu muito azar de enfrentar o Flamengo fora de casa, em casa primeiro, porque se vem com 3-1 do Maracanã para cá, era outra coisa. Você ir com uma desvantagem de 2 gols para jogar na casa do teu adversário, com o adversário jogando o futebol que está jogando e com a qualidade que tem, tendo condições de poupar, né? O Flamengo teve condições de poupar seu elenco para enfrentar o São Paulo. São Paulo teve menos margem, mesmo no jogo que poupou, colocou alguns jogadores contra o Corinthians que estavam ultra desgastados. Até eu vi muita gente falando assim, devia ter jogado com os titulares contra o Corinthians. Não dava. Os titulares não tinham condições de jogar contra o Corinthians, não tinha condição. Viu como os caras entraram? Se tivessem entrado desde o começo, eles iam estar naquele nível de intensidade. Não dava, já não era nem para ter entrado ali de repente. Então assim, e aí ainda assim o Campeonato Brasileiro é importante também. Nós estamos nesse all-in, na questão da Copa Sul-Americana, é importante, mas de novo, acho que assim, até para a gente poder finalizar o vídeo, a torcida que esteve lá, que compareceu, os torcedores que aplaudiram e que o Gabriel fez um belíssimo discurso no vídeo do primeiro jogo, esse tipo de atitude ajuda muito. E assim, a gente incentiva muito que isso seja cada vez mais o padrão, que cada vez mais torcedores do São Paulo entendam isso, a importância que tem, independentemente de não gostar de X, de Y, de Z, de achar que os rumos estão errados. Eu até falei no jogo rápido, tem muito mais problema no São Paulo para cima do que do comando para baixo, do que do Rogério para os jogadores, porque o que estamos fazendo com o elenco do jeito que temos, considerando os adversários, condições e tudo, é o que o São Paulo pode fazer, é um São Paulo de muita resiliência, de muita qualidade, de muito repertório, nós tivemos aí muitos desgastes, então assim, esse tipo de atitude pode até não conquistar o troféu, porque é um jogo único, tudo pode acontecer, mas sem dúvida nenhuma, ajuda e ajuda muito, empurra, é combustível. Isso sim é uma torcida que conduz, que faz a diferença. E a gente já falou isso também, eu não canso de repetir, às vezes fazer tudo certo não dá certo, às vezes fazer alguma coisa errado dá certo, mas o correto, a atitude melhor a se fazer é tentar fazer tudo correto. É procurar os melhores caminhos, é ajudar no que é possível. É isso. É isso e eu acho que a parte final mesmo que o São Paulo não vá com essa formação específica, mesmo que vá com 3 zagueiros, eu acho que o jogo no Maracanã deixou bons sinais. De novo, é um time fisicamente esgotado. E eu estou torcendo, de novo, mantenho minha torcida para que esse jogo contra o Ceará no fim de semana seja o último antes da final e que o São Paulo possa se recuperar. E esse ponto é fundamental para a gente entender algumas questões, às vezes, de competitividade, algumas questões de recomposição defensiva, até de construção de jogo, porque o São Paulo também depende muito de movimentação, então, porque não tem aquele jogador de velocidade e drible. Eu acho que o jogo do Maracanã tem alguma coisa positiva para se tirar disso tudo, além do aspecto da arquibancada, mas tem alguns cenários que o São Paulo mostrou nessa formação que podem ser utilizados
para dia 1º de outubro lá na Argentina. Mas eu acho que é isso, e até lá a gente vai ter bastante coisa. Amanhã a gente tenta fazer uma live, eu não sei se você consegue. Consegue? Talvez. Amanhã... A gente vai tentar, não vou prometer minha sexta. Não consigo. Meu voo para Fortaleza é amanhã. Não consigo. Então tudo bem. Mas a gente tenta, não fica sábado aí talvez. Sábado, de repente. Então a gente vai ver o que é melhor. Fiquem de olho nas redes sociais e mais do que tudo eu sempre falo, compartilhe, dê like, isso é muito importante para o trabalho aqui do canal. A gente está passando por uma série de mudanças aqui, até de formato, para tentar atingir mais um público e até de linguagem também, para que a coisa chegue mais simples. É isso. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.